Hoje a gente está aqui na sala de troféus do Esporte Clube do Recife para falar de uma conquista que completa 50 anos em 2025 e que é muito importante. O Esporte é campeão brasileiro, é campeão da Copa do Brasil, tricampeão do Nordeste, mas essa taça de 1975 do Campeonato Pernambucano marca um simbolismo muito grande para o clube, porque encerrou um jejum de 12 anos e um domínio de Náutico e Santa Cruz. Para falar sobre isso, a gente vai chamar o cara que mais levanta a taça aqui na Ilha do Retiro, o Everson Vasconcelos. Chega aqui, que ele é o responsável aqui pelo museu, pelas taças. Conta mais um pouquinho sobre essa conquista. Como era o cenário pós o ano de 63, ali, quando o Sport chega, passa 6 anos levando o vice, né, contra o Náutico, o hexa do Náutico. Depois o Santa engata o pentacampeonato, né? E o Sport também tem 4 vices. Como é que era esse cenário? Porque não é só um jejum, né? É um jejum diante de um domínio muito grande de Náutico e de Santa Cruz. Então, realmente é muito importante para o nosso clube esse título, para uma geração, né, que estava muito machucada, né? Como você bem falou, foram 12 anos. Desses 12 anos, a gente passou praticamente aí 6 a 8 vice-campeonatos, né? Então, assim, realmente foi muito doloroso, né, para os torcedores da época, porque chegava lá e agora que a gente vai tirar, não tirava. E um detalhe interessante é que, para além do jejum, existia também a questão da sequência de títulos. Se hoje o hexa é luxo, naquela época o luxo era ser tricampeão e o único era o Sport. Então imagina, o Náutico não só iguala o feito do Sport, como supera e dobra com o hexa, e depois o Santa ainda vem e é pentacampeão, né? Então é uma parada muito dura, né? Perfeito. O Sport ele tinha sido tri por 2 vezes, né, de 23, 24 e 25, né, isso no século passado, 1923, 24 e 25, e depois repetiu o outro tricampeonato em 41, 2 e 3. Né? Só que aí, o Náutico, como você falou, além de igualar, eles passaram e dobraram. Então, realmente foi uma pancada muito forte para aquele período, por isso a importância, né, dessa quebra do nosso jejum. E feito você falou, eles foram os primeiros clubes a ser tetracampeões, primeiros pentas, primeiros hexas. Depois veio o Santa, ainda conseguiu um pentacampeonato. Detalhe, né? O hexa do Náutico, todos os vices foram com o Sport, né? Todas as decisões contra o Sport. E do Santa, das 5, 4 com o Sport, 10 vices em 12 anos. Não é só um ostracismo de títulos, mas chegando sempre batendo na trave. Sempre chegando e batendo na trave. Isso é que mais machucava, viu? Eu quero monstrinhos, né? Eu não vivi a época, né? Mas tem pais, tem tios que contam essa história e de fato machucava muito. E aí por isso a importância foi esse grito, né? Voltei, estou aqui. O Leão foi machucado, mas voltamos com tudo aí. Porque até 63, e aí a gente dá uma conferida nos números, o Sport tinha 19 títulos estaduais, o Santa e o Náutico tinham... De 8 a 9. 8 a 9. Era 8 para o Santa e 9 para o Santa Cruz, ou era ao contrário, algo assim. E aí fica uma diferença de 19, 15, 14, né? Isso. Então veja, um domínio, uma soberania que hoje se repete, né? Sim. Em títulos estaduais aqui no estado, se tornou um equilíbrio, né? E além do equilíbrio, as façanhas, né? De hexa e penta, né? Perfeito. Então é um título muito importante. Na verdade, assim, o 75, de fato, foi um divisor de águas e como se ele estivesse pegando de volta o domínio, não só porque, assim, feito você falou, o domínio ainda estava se mantendo como o maior campeão, porém não nas sequências. E a gente buscou novamente, ganhou um título importantíssimo, porque muita gente hoje não dá valor, muita gente desdenha do pernambucano, tem até um apelido carinhoso que o pessoal chama, mas assim, para aquela época era muito importante, tão quanto o nacional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então imagina, se hoje a logística no Brasil é complicada, imagine naquela época. Então campeonatos nacionais eram muito mais complicados e essa conquista de 75 é muito importante para o esporte porque tem uma dimensão muito maior do que em relação a hoje dos campeonatos estaduais. Agora, especificamente de 75, a gente falou desse período de 12 anos, a gente falou do slogan prévio, mas e o ano 75? O Sport, ele perde o primeiro turno para o Náutico, né?
E aí, embora seja um vice-campeonato de turno, é um vice-campeonato, mais um. Já começa a abalar. Né? Poderia abalar bastante, né? E aí, como é que foi essa... Não, assim, houve de fato uma virada, teve que ter esse chacoalho da própria diretoria com o elenco. Não que o elenco não fosse bom, mas já vinha recebendo essas pancadas durante anos. E, pô, será que mais uma vez vamos perder, mesmo com um time muito bom? Aí houve essa virada de chave no segundo turno e o Sport conseguiu esse grande feito que foi o título de 75. Eu digo outro detalhe, essa campanha do Sport foi belíssima, né? Foi histórica também, porque teve uma goleada histórica de Dadá Maravilha, bateu um recorde, né? Se eu não me engano, 10 gols na mesma partida. 75 teve esse início complicado, digamos assim, mas conseguiu reverter e levantou em cima justamente do que mais ele estava sendo, digamos assim, meio que atrapalhando ele, que foi o Náutico. Então, a final contra o Náutico e nos aflitos. Então, vencemos, né, foi 1-0 no dia 10 de agosto de 75, e aí, de fato, foi uma grande vitória, mesmo 1-0. Mas, assim, lavou a alma. Foi festa na cidade do Recife e no estado de Pernambuco. E a polêmica, que o Náutico até hoje reclama de um pênalti, de um gol anulado, outros dizem que foi um pênalti não marcado. Olha, fica meio difícil. Hoje é muito fácil, né? Muita gente até fala, né, sobre a questão até de 2008, aquele lance numa costa. Olha, era outro tempo, não tinha VAR. Imagina 75, estou falando de 2008, né? Mas é um lance que é complicado marcar, né? Houve também tanto contra o Sport. A gente cita um exemplo muito cômico, e histórico, que foi em 82, no contra o Flamengo. A bola não saiu no escanteio, todo mundo viu, mas o árbitro não viu. E aí, assim, então assim, fica muito fácil a gente dizer, não, estão favorecendo o Sport, não estão. Acontece, é a arbitragem. A gente costuma dizer o seguinte, quem está apitando não é os jogadores, é a arbitragem, e aí foi, né, completou a partida, 1-0 Sport, e a taça está aqui na Ilha do Retiros há 50 anos. 50 anos desse título inédito. A gente tem, né, aqui pra gente fazer a camisa que foi utilizada, original. Original, Dadá Maravilha, número 9, né? Ele até tinha um apelido interessante, que era Beija-Flor, né? Aquele que parava no ar. Então, assim, a gente tem também aqui faixas de campeões autografadas por jogadores da época e alguns itens da época detalhados, assim, com assinaturas, a caneca da época, interessante, flâmulas. Então, o nosso museu ele é repleto de grandes recordações para a torcida rubro-negra. E para comemorar essa conquista que celebra 50 anos, o Sport lançou essa camisa comemorativa aqui, olha. Tem aqui personalizada 85, tem um patch muito bacana com uma arte do Super Time da Ilha, tem a frase aqui atrás também. Hoje vai jogar o Super Time da Ilha, que é um cântico que entrou até os dias de hoje na Ilha do Retiro, o torcedor sabe muito bem como é. E é uma bela camisa aqui, bastante... relembra bastante, né, o período. Vou até pedir a minha depois aqui, não sei se vou conseguir, mas torcedor que quiser, na loja oficial do clube, loja PST, está disponível já à venda. Começou a venda hoje, na sexta-feira. Então, tá a fim de comprar? Só ir lá e fazer o seu pedido. Essa camisa aqui está disponível para você, torcedor, mas tem uma aqui com a gente. Essa daí é raridade, não está à venda e foi utilizada por Dadá Maravilha naquela conquista de 75. E a gente consegue ver, né, aqui os detalhes que relembram, né, a gola muito parecida, a grossura das listras. Perfeito. É uma verdadeira reprodução. Posso até mostrar também a questão do número, que é bem parecida também, ó. Eu vou virar aqui para vocês verem. A fonte aqui, ó. Essa daqui foi usada por Dadá, número 9. Mas pode ver que o número é bem idêntico, a gola, perfeito. E aí, essa raridade aqui não está à venda não, viu? Agora a da PST, na loja PST com certeza.